Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Voltamos com mais mensagens para edificar a sua vida. E eu vou compartilhar hoje com vocês neste vídeo para que possamos estar vivendo o nosso dia a dia, nas pequenas coisas, na simplicidade das coisas, vivermos com Deus, estarmos com Deus. Eu vou compartilhar com vocês aqui vivendo uma vida diária com Deus. Como eu disse, nas pequenas coisas nós temos que mostrar realmente quem habita dentro de nós. Se nós fazemos a nossa vontade ou a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos a nossa vontade. Muitas vezes eu me peguei fazendo a minha vontade. Só que eu não quero que seja assim. Eu estou procurando fazer aquilo que a palavra de Deus diz, aquilo que eu já estou aprendendo, aquilo que eu já sei. Então aqui é um testemunho é um testemunho simples, só que é o nosso dia a dia. No dia que eu marquei aqui, quando eu fui no médico, antes disso, sempre começando o dia, falando com Deus sobre tudo. Então fale com Deus, apresente o seu dia para Deus, fale com Ele sobre tudo. Falando para Deus o que eu ia fazer e que precisava da sua ajuda em tudo. No ônibus, uma senhora sentou-se ao meu lado, reclamando do motorista que não tinha parado para ela, pois estava um pouco distante do ponto de ônibus, o que fez ela tomar um outro em que eu estava. E ela sentando ao meu lado, ela começou a reclamar. Então ela começou a reclamar que ela estava chegando no ponto de ônibus, ela estava atrasada e nisso passou, o ônibus chegou. E o pessoal entrou e ela correu até para tentar conseguir entrar no ônibus, só que não conseguiu. E nisso o ônibus foi embora, o motorista foi embora. E ela ficou chateada com isso, porque ela disse que ele viu ela, só que ele não deu a mínima. Olha aqui, ela começou a reclamar. E eu disse, nossa, pensei, meu Deus, o que eu vou dizer para ela? Mal do motorista? Não posso. Nem conheço o motorista. Mesmo que conhecesse, não podia falar mal. Pensei e disse, talvez ele não te viu. Ela disse, me viu sim. Só fiquei prestando atenção nela e ela parou de falar. E ela parou de falar, só que depois ela continuou reclamando de novo sobre o motorista. E eu fiquei pensando, e agora, o que eu vou fazer? Eu não posso me igualar a ela, no caso ela está reclamando, eu vou também começar a falar do mal do motorista. Então são atitudes simples do nosso dia a dia, que nós devemos examinar nós mesmos, se nós praticamos aquilo que aprendemos na palavra de Deus. Eu pensei bem, aí eu pensei, vou mudar de assunto. Falei sobre a chuva, que foi boa na noite passada, e veio bem na hora a chuva. Falei da chuva, que a chuva veio, refrescou, estava muito calor, e aquela chuva ótima que Deus mandou. Falei para ela, né? Você viu a chuva? Que chuva maravilhosa. E ela falou assim, e ela se alegrou e falou, é verdade, foi bom sim aquela chuva, eu estava com bastante roupa no varal, só que deu tempo de eu pegar aquelas roupas do varal. Então nós começamos a falar sobre a chuva, sobre assuntos bons, sobre um assunto que levanta a sua autoestima, que faz você se sentir bem, que faz você se esquecer daquele mau entendimento que aconteceu. Então eu comecei a mudar de assunto com ela, comecei a falar sobre a chuva, comecei a conversar com ela sobre outros assuntos. Então mudou o aspecto do rosto dela, ela ficou totalmente diferente. Então o que nós devemos fazer? Nas pequenas coisas nós devemos o quê? Mudar nós temos a capacidade de mudar aquele assunto. Se uma pessoa vem até você reclamando, trazendo um assunto negativo, você pode ir até ela, você pode continuar conversando com ela, um assunto positivo, para que não venha se estender aquela palavra negativa. Então nessas pequenas coisas nós devemos fazer a diferença. E aqui, ó, eu continuo falando aqui, ó. Eu fiz, no caso, eu estava indo para o médico, ela disse que foi para o ponto e quase perdeu o ônibus
que estava parado lá, ela disse. Ela falou que o ônibus estava parado, ela quase perdeu o ônibus, né? Por causa disso, então ela ficou super chateada com o motorista. Eu disse para ela, mas talvez ele não te viu. Ela disse, não, ele viu sim. Então, no caso, assim, ela estava imaginando coisas, talvez ele viu, talvez ele não viu. Então, não vamos o quê? Achar que aquilo que muitas vezes nós vemos não é. A nossa mente engana, nos engana, a nossa visão engana. Ela disse que ele viu ela, mas talvez ele não viu ela, entendeu? Então, muitas vezes a gente vê aquilo, não, mas ele me viu. Então, não vamos ficar o quê? Deixar aquela palavra, aquele assunto negativo se estender. Nós podemos mudar um assunto. Você pode mudar um assunto de um assunto negativo para um assunto positivo, no nome de Jesus. Então eu compartilho com vocês momentos simples, coisas simples que a gente vive no nosso dia a dia, no nome de Jesus. Então continuando aqui, ó, no livro de Provérbios, capítulo 26, o versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então, sem lenha, o fogo vai se apagar. Então, se não tiver, se tiver um assunto negativo e você vir com um assunto positivo, aquele assunto negativo ele vai se apagar, ele vai acabar. Então, nós temos essa capacidade de mudar um assunto que traz tristeza, nós podemos mudar aquele assunto para um assunto de alegria. Nós temos essa capacidade. Então teve um outro caso também, que nós estávamos numa loja, enquanto meu marido foi provar a roupa. Eu fiquei sentada ali, aguardando também, e vendo algumas outras roupas. Depois me sentei ali com meu filho, e passou a moça que faz a limpeza ali da loja, e ela toda contente, e eu comecei a observar, e ela limpando assim o chão, e ela limpando assim, né? E eu falei, nossa, ela falou, olha só quantos cabelos tem no chão, né? Eu até brinquei com ela, eu falei assim, nossa, ela falou, né, que tinha bastante cabelo. Eu falei, menina, mas tem tanto cabelo aqui? Você precisa de ver. Eu brincando com ela, eu falei, tem tanto cabelo que dá pra fazer uma peruca, não é mesmo? E ela caiu na risada, falou, é verdade, dá pra fazer uma peruca até mais. Então nós começamos a conversar ali. Ela começou a falar que era o primeiro emprego dela, que ela estava super contente com isso. Só que ela falou que demorava para sair ali do trabalho. Eu falei, demora bastante para sair do trabalho. E ainda bem que eu não tenho filho, mas é muito cansativo, sabe? Ela falou que ela limpa ali. Só que não era muito tempo que ela ficava ali. Parece que era das 6 horas às 10, às 11 horas. Da noite, às 18 horas até às 22. Parece que era uma coisa assim que ela ficava ali na loja. Ela falou, bem puxado aqui, né? Ela falou, é bem puxado, é trabalhoso aqui, mas não é tanto. É porque eu tenho que ficar limpando aqui, ou seja, fazendo uma coisa, fazendo outra. E ela começou a falar, até mesmo reclamar. Ela falou assim, até mesmo cansativo, porque você olha na hora, não passou a hora ainda, né? É meio cansativo. Ela falando pra mim. Eu falei pra ela, então eu comecei a observar que ela queria um emprego. Ela queria aquele emprego. Só que quando ela recebeu o emprego, ela começou a olhar para a dificuldade do emprego. Isso faz com que você venha desanimar naquele seu emprego. Ou qualquer outra coisa que você possa estar fazendo. Então eu pensei assim, eu observei o que ela estava falando, aí eu falei para ela assim, mas assim, graças a Deus que você conseguiu um emprego, não é mesmo? Porque tem muitas pessoas que estão procurando um emprego, tentando entrar, conseguir uma porta aberta de trabalho e não consegue, você conseguiu. E ela parou assim e começou a pensar, nossa, é verdade. Sabe que isso que você está falando é uma verdade, eu não tinha parado para perceber. Então eu não estou observando que eu tenho um emprego, que eu consegui um emprego. É o meu primeiro emprego. Então eu não percebi isso. Então nós temos a capacidade de um simples assunto mudar. Um simples assunto assim, eu digo assim, às vezes a pessoa ela tem aquele emprego, ela tá bem, só que ela começa a olhar para a dificuldade, o que faz com que ela não venha valorizar aquilo que ela já tem. Que Deus já deu, que Deus já abençoou. Então nós temos a capacidade de um assunto até mesmo simples, que a pessoa vem
mostrando de uma forma negativa aquele assunto, nós temos a capacidade de mostrar para ela um outro lado, de lembrar a ela. E ela lembrou, falou, realmente, Deus me abençoou esse emprego, porque eu estava pedindo esse emprego, Deus me abençoou e olha, eu não estou valorizando. E eu falei, então, porque tem muitas pessoas que estão tentando emprego há anos, tem pessoas que há anos tentando conseguir uma porta de emprego, não consegue, você conseguiu. E graças a Deus por isso. Ela falou, realmente, eu não estou valorizando o que Deus me deu. Mas é verdade. Ela falou assim, e o bom que é segunda-feira, era num sábado, segunda-feira vão levar a minha carteira e vai registrar. Eu falei, olha que benção, olha que maravilha, tá vendo como Deus é bom? Então já vai registrar. A dona, ela gostou do seu trabalho, né? A moça ali, que estava representando ali, ela gostou do trabalho dela. Então, muitas vezes, nós não reconhecemos aquilo que temos de Deus. E muitas vezes, por exemplo, você chega perto de uma pessoa, a pessoa começa a falar alguma coisa e você entra naquela mesma linguagem de reclamar, de murmurar, é assim mesmo. A vida é assim, mas nós temos a capacidade de mudar um assunto, que muitas vezes é um assunto bom de se falar, um assunto simples, e você pode mostrar ali de uma forma que Deus ele está ali, que Deus ele abençoou, que Deus ele pode transformar. E no caso ali, ela viu que ela foi aberto os olhos dela, que Deus deu um emprego para ela, que ela queria, e ela estava reclamando do emprego. Então ela viu ali que Deus estava abençoando ela, não estava valorizando a bênção que Deus tinha dado para ela. E no caso ali do ônibus, a mulher do ônibus, nós mudamos o assunto, de um assunto negativo, de um assunto que ela estava revoltada com o motorista, ainda ela falou, quando eu voltar, eu ver aquele motorista, eu vou falar um monte de coisas para ele. Então naquela mesma hora, nós começamos a conversar outras coisas que fez com que ela esquecesse daquele momento ruim, começamos a falar de coisas boas e fez com que ela muitas vezes refletisse naquele momento e passou aquela raiva, passou aquele nervosismo, até mesmo de pensar, não compensa falar, vou xingar o motorista. Ou seja, mudou o assunto, ela até mudou o semblante dela, ela ficou em paz, começou a se alegrar. Então nós temos a capacidade de mudar um assunto, de um assunto negativo para um assunto positivo. Então essa mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, vamos examinar no nosso dia a dia, as pequenas coisas, as simples coisas, como tem sido a nossa atitude. Vamos fazer a diferença. Então aqui mais uma vez, Provérbios 26, Provérbios 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente, cessará a contenda. Então vamos cessar aquele assunto negativo, vamos cessar, vamos mudar a nossa atitude. Vamos semear coisas boas dentro do nosso coração e para outras vidas também. Vamos fazer a diferença, no nome de Jesus. Essa é a mensagem que eu deixo para edificar a sua vida, edificar a sua fé. Deus abençoe a todos.